Olá a todos. No último vídeo aqui do canal, seguindo aquela enquete que eu tinha feito na aba comunidade, muita gente solicitou o vídeo sobre o ESP32S3 usando Linux, tá? E respeitando também a aba comunidade do canal, o segundo vídeo mais votado, as atualizações do projeto Mistex. E, de fato, tiveram muitas atualizações de lá para cá. A última vez em que eu efetivamente apresentei alguma coisa na prática sobre o projeto Mistex foi utilizando essa Dotterboard aqui. A gente carregou um core de Flapbird usando essa Dotterboard. A gente colocou a coreboard da Chemtech aqui nesse slot e a gente carregou o Mistex através de uma Raspberry Pi. A gente colocou esse adaptador aqui que eu tinha feito caseiro, né? Encaixamos uma Raspberry Pi aqui do lado, tá? Nesse header aqui, tá? Com a imagem de um sistema da Raspberry Pi, e a gente conseguia carregar o core no FPGA com os comandos aqui do controle carregados pela Raspberry Pi. E de uns tempos para cá tivemos muitos portes para o Mistex. Então, vou colocar aqui na tela muitos portes que já estão em funcionamento e alguns que estão em desenvolvimento, tá? Eu particularmente pretendo começar a fazer o port do core de MSX para o Mistex, tá? Vou começar pelo MSX1 e, obviamente, outros desenvolvedores estão ajudando nesses ports para trazer os cores do Mister FPGA para o Mistex, tá? E uma outra novidade é que eu recebi do Hans, na verdade, eu comprei dele, a última revisão, que já não é mais a última, da placa do Mistex. Bom, e partindo aqui para a nossa apresentação da placa do Hans, ela não está na sua última revisão, mas ela está bem próxima da última revisão. Aqui a gente tem, em primeiro lugar, um conector USB para a gente conectar aqueles adaptadores snack para os consoles. Tá? A gente tem aqui também um conector USB tipo C que vai para RP2040. Assim como na Dotterboard da Chemtech, aqui tem um microcontrolador RP2040, uma Raspberry Pi Pico. Tá? Ela pode ser usada para várias coisas, mas eu particularmente estou usando para fazer os carregamentos dos cores. Então por isso que a gente está vendo aqui esses jumpers, tá? Que ela está sendo usada aqui como uma interface USB para JTAG. Tudo bem? Aqui a gente tem alguns switches. Aqui a gente tem uns botões também, né, para fazer a seleção dos menus, tá? E todos esses botões aqui em particular, eles têm os headers. Caso você queira colocar essa placa aqui numa case, você consegue puxar fios para colocar botões externos, tá? Basta soldar aqui uns jumpers aqui e colocar os fios, né? Para você ter alguns botões aqui no lado de fora, numa case, tá bom? Aqui a gente tem um conector microSD, tá? Essa placa ela é energizada por um conector USB tipo C também, tá? A diferença é que esse conector aqui USB tipo C, ele não é para energia. Esse aqui é para o conector aqui, esse aqui é para RP2040. Esse daqui é para energia. Então você conecta aqui uma fonte, tá, de 5 volts, né, num cabo USB tipo C, tá? Aqui a gente tem um diodo TVS, tá? Aqui a gente tem um TVS. E a gente tem um jumperzinho aqui, tá? Para o power da placa. Então, se você quiser também, mais uma vez, né, fazer uma case e colocar um botão de power, você consegue fazer isso, tá? Então, basta você soldar um fio aqui e conectar num local aí da sua case, da sua preferência, que você vai ter um botão de power. Eu, particularmente, eu estou usando esse jumperzinho mesmo para fazer a seleção aí de liga e desliga aqui da placa, tá bom? Além disso, a gente tem um conector ótico, tá? SPDIF, para a gente ter qualidade máxima no áudio, tá? Então, se você quiser ter áudio, o melhor áudio possível, você tem à disposição aqui um conector com interface SPDIF, tá? Que é ótico. Mas também temos o tradicional conector P2, tá? E ele é estéreo, tá? Então, é o que eu estou usando em particular, tá? Eu conecto aqui um
um cabo auxiliar P2 e deixo nas minhas caixas de som, tá? Para eu ter som estéreo do Mistex FPGA, tá? Além disso, a gente tem aqui um conector PMOD, tá? Eu fiz, ficou bem feio, tá? Mas apesar de estar feio, ele está funcional, tá? Então, para quem quiser, por exemplo, não tem nenhuma dessas interfaces aqui à disposição, tá? Ou quer colocar alguma coisa extra, pode colocar um adaptador aqui para a sua interface desejada para PMOD e usar, né, uma interface aqui de pinos de emprego geral, tá? Isso também é possível. Além disso, a gente tem aqui um encoder TMDS da Analog Device, tá? Que ela faz a transmissão de sinal TMDS diferencial, tá? Via esse conector aqui HDMI, tá bom? Então aqui você tem saída de vídeo HDMI, tá? Isso daí também é uma coisa bem bacana aí da placa, tá? Através desse encoder TMDS aqui, tá bom? E além disso, a gente tem também o tradicional conector VGA, tá? Que eu particularmente também estou usando, tá? Então, o meu setup, eu uso um conector aqui VGA para saída de vídeo e eu uso o nosso cabo P2 aqui para o áudio. Feitas essas considerações, ainda tem também esse conector aqui que, por exemplo, isso daqui na Daughterboard da Chemtech também não tem, assim como algumas outras opções aqui, que é o conector para você colocar a interface SD-RAM, tá? Que é compatível também com os módulos do Mister FPGA. Então, por exemplo, eu estou com um módulo aqui, tá? Para o Mister FPGA. Eu nem tenho o Mister FPGA, mas eu tenho esse módulo aqui SD-RAM, tá? O meu módulo em particular tem um chip só de SD-RAM. Alguns cores precisam de memória RAM extra. Então, basta você conectar esse módulo aqui, tá? Dessa forma aqui. Basta você conectar dessa forma aqui. E você pode usar essa memória RAM extra. E esse módulo aqui ele é compatível com o Mister FPGA. Então basta comprar um na prateleira aí, nessas lojas aí que disponibilizam esses módulos. Eu esqueci de mencionar, mas temos alguns LEDs também aqui de usuário. Mas uma outra coisa importante como é que a gente vai encaixar uma Raspberry Pi nessa placa aqui, né? Porque no vídeo que eu fiz do Flappy Bird, eu usei um adaptador, né, para PMOD. E o Hans aqui, ele resolveu fazer o seguinte, no projeto dele, ele colocou essa interface aqui de pinos de 40 pinos, né, compatível com o Raspberry Pi, e na concepção dele, essa interface ela deveria ser soldada para cima, né, esses headers, tá? Só que todas as minhas placas aqui, deixa eu tirar aqui, tá? Todas as placas que eu tenho aqui comigo à minha disposição, só que todas as placas aqui que eu tenho à minha disposição, eles já estão com os headers soldados já para cima, tá? Então, eu não consigo conectar uma Raspberry Pi, tá? Aqui, né? Pro lado de cima da placa. Então, o que eu fiz, na verdade, foi soldar um header virado para baixo na placa, que fica esquisito, mas apesar de ficar esquisito, funciona, tá? E eu vou mostrar aqui mais adiante no vídeo como é que é o funcionamento, tá? Mas a ideia é você colocar uma Raspberry Pi, uma Orange Pi, tá? Tem gente que ao invés de soldar aqui por baixo, continuou soldando aqui por cima, tá? Mas usou um extensor. Então a ideia aqui, no meu caso, eu ter essa configuração aqui, tá? Mas no projeto original do Hans, essa placa ela deveria estar aqui em cima. Eu vou deixar também uma outra imagem de algumas pessoas que compraram essa Orange Pi e soldaram o header para baixo. Bom, antes da gente começar aqui o nosso teste, tá? Eu queria mostrar para vocês como é que eu vou fazer o controle, né? Como é que eu vou conectar o controle, tá? A gente vai usar uma Orange Pi dessa daqui, uma Orange Pi Zero, tá? E eu tô com esse controle aqui da 8-bit, tá? Que não é Bluetooth. Ele é sem fio, mas ele não é Bluetooth, ele é 2.4. E aí ele veio com esse conector aqui. E aí, como a gente vai usar aqui a Orange Pi Zero, tá? A gente, para dar compatibilidade, eu vou conectar aqui esse adaptador. Mas nada impede também, tá? Para quem quiser, aqui a gente consegue ver, tá? Para quem quiser fazer a solda num conector USB tipo A, sem precisar utilizar um adaptador, tá bom?
E eu queria explorar um pouquinho mais, antes da gente efetivamente partir para o teste. Apesar de eu ter feito um vídeo usando uma Raspberry Pi Zero, né, desse tipo aqui, tá? O projeto Mistex, antes disso tudo, utilizava, na verdade, um módulo desse daqui, tá? Que é muito semelhante com uma Raspberry Pi, mas na verdade tem uma memória DDR aqui, que podia ser de 512 megabytes ou de 1 GB, não lembro, tá? E um processador Allwinner D1, que era RISC-V, e ele tinha o kernel Linux já, uma imagem com o kernel Linux rodando. Na verdade eu estou até usando com uma dock, mas nos projetos iniciais a gente só usava só esse módulo e utilizava dois conectores PMOD para conectar em placas de FPGA, né? E aí a gente teve muito problema, tá? E a gente resolveu migrar para a Raspberry Pi, tá? E aí a Raspberry Pi Zero, ela tem a vantagem de você ter suporte de hardware completo, tá? Da Raspberry Pi. São placas mais caras, mas que você tem o suporte adequado. O hardware é um pouco defasado, então aqui, por exemplo, a gente não tem conectividade, por exemplo, né? Quem quiser conectar o Mistex na rede, por exemplo, vai ter que ficar usando um hub USB e conectar num hub USB um adaptador de rede, tá? Então, qual que foi a ideia do Hans? Né? A gente migrar da Raspberry Pi Zero ou da Zero 2, tá? Para a gente migrar para a Orange Pi Zero 2W. E a gente tem um adaptador aqui, tá? De rede, tá? Que a gente consegue ver aqui da CDTech, tá? Não sei se dá para enxergar aqui, tá? Mas ele tem Bluetooth e tem Wi-Fi, tudo bem? E além disso, ele também conta com conectores USB tipo C, tá? E diferente da Raspberry Pi Zero, aqui a gente tem pinos D+, e D- nos dois conectores, tá? Então, se você quiser usar, por exemplo, dois dispositivos USBs, você consegue usar sem precisar de um hub. E ela também está praticamente no preço de uma Raspberry Pi Zero, já de muito tempo atrás. Mas só que ela tem seus problemas, tá? E é por isso que eu queria abrir esse parênteses, tá? A Orange Pi Zero 2W, na verdade, ela conta com uma imagem da Orange Pi, tá? Que é uma imagem com kernel Linux customizado. Na verdade, são dois kernel Linux disponíveis, tá? Vou fazer exclusivamente um diagrama aqui. Aqui temos a árvore de commits do kernel Linux no repositório do GitHub do Linus Torvalds. E aqui nós temos alguns commits importantes para o kernel da Orange Pi 02W. Temos o kernel 5.4, o 6.1, o 6.8 e, no momento de gravação deste vídeo, estamos no 6.10. A Orange Pi pegou o kernel Linux e fez forks em alguns commits do kernel Linux para o processador Allwinner H618. As imagens oficiais da Orange Pi não são baseadas no kernel mainline. Elas são baseadas nos forks que a fabricante faz. O fork do kernel Linux mais próximo da versão atual é baseado no kernel 6.1, e sua distribuição é baseada no kernel modificado. A maior fonte de reclamação de suporte dos hardwares dessas placas chinesas é a descontinuidade do suporte, documentação e também da falta de aderência ao kernel mainline. Eu estou há alguns meses me dedicando na integração de um kernel mainline para esta Orange Pi 02W, e ultimamente eu notei que alguns desenvolvedores do Buildroot colocaram kernel mainline 6.8, que eu vou testar em uma distribuição para o Mistex. Feita todas essas observações, vamos para as demonstrações, começando pelo core do Master System.